Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer para vocês um caso que vocês pediram bastante. Teve o julgamento então já concluído com todas as resoluções sobre o caso, que é o caso da Emily, da cabo Emily Carini, que mesmo com todo o treinamento da polícia, mesmo com todos os treinamentos que ela fazia por fora também, até mesmo aulas de defesa pessoal, entre outras coisas, nada foi suficiente para uma pessoa covarde que ela estava dividindo a vida. Porém, essa é uma história que, mais uma vez, já aconteceu um júri popular, então já temos uma decisão e vocês sabem o que eu penso sobre julgamentos e por que eu gosto tanto de assistir julgamentos. Esse é um julgamento de 12 horas, onde nós assistimos ali minuto a minuto, a história se tornando elástica, a história da Emily se tornando uma coisa que parece que saiu de um outro planeta e também ainda no ano de 2023 a gente tem que se deparar com defesas usando quase ali uma legítima defesa da honra. Sim, meus amigos, isso aconteceu, então assim, foi intensa essa pesquisa, tá? Não vou mentir pra vocês não. Pra vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, ajuda muito o meu trabalho, ajuda o canal a crescer, esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. Peço para vocês também que me sigam no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês com todo carinho, muita gente me marca, eu fico muito feliz e também agradeço, eu sempre reposto também, tá? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa esse caso. Penny e Jack de vinheta. Bom, 12 horas de julgamento, bastante pesquisa e eu tenho que dizer para vocês que quem ajuda nessa hora é sempre uma roupa da Insider. Sim, gente, porque a gente acaba suando bastante, acaba ficando ali, vai para lá, vai para cá, precisa fazer as coisas, precisa anotar, é bastante trabalho, depois tem que sentar, tem que gravar. Realmente ali bem vestido, você não vai passar vergonha, você tá, né, alinhado ali. Isso aí você só consegue com uma peça da Insider. Principalmente nesse momento em que muitas pessoas aí estão planejando o seu ano, planejando as coisas novas que vão fazer da sua vida, planejando viagens, que é uma coisa aí incrível da gente parar para pensar que de repente não é necessário tanta coisa dentro da mala, quando às vezes você só precisa mesmo de algumas poucas peças da Insider para estar bem vestido. As roupas da Insider, elas sempre vêm aqui dentro desse saquinho, tá? É um saquinho ótimo, tanto para você guardar as peças da Insider, é um saquinho que tem zíper, como também para você lavar. Então, se você estiver viajando, você já deixa aqui montadinho os looks que você quer levar da Insider, coloca na sua mala, você já até sabe qual é, porque o saquinho dá para você saber o que tem dentro, e aí você leva, usa, e você não precisa de tantas roupas, porque é um tecido que seca rápido, você não vai ter dificuldade para secar suas roupas e não vai precisar levar um monte de roupa. E usa também o meu cupom JOYCE12. Tanto o link de compra como também o cupom JOYCE12 vão estar no box de descrição e também no comentário fixado. E com o cupom JOYCE12 você também tem 12% de desconto nas peças que vocês escolherem. Lembrando que a Insider, ela veste diferentes corpos, tá? Tanto masculinos como femininos, porque você vai ter os tamanhos do PP ao XXGG. Esse modelo que eu tô usando aqui é um modelo que eu amo. Eu tenho azul, eu tenho marrom e eu teria todas as cores. E também a de manga comprida, que eu já tenho a preta, já tenho a roxa, também teria todas as cores. Se você sente bastante calor, não precisa ficar com medo aí, né, das famosas blusinhas de manga. Um tecido que ajuda a regular a temperatura do seu corpo, evaporando mais rápido, então você se sente mais confortável dentro da sua roupa. Ela também desamassa no corpo. Comece o seu 2024 já se jogando nos tecidos da Insider. O link e também o cupom de desconto estão aqui no comentário fixado e também no box de descrição. Então agora vamos começar o caso da cabo Emily Carini Miranda Monteiro. Emily nasceu no dia 27 de novembro de 1988. No começo da vida acadêmica da Emily, a Emily não era lá a melhor aluna, não ligava muito para a escola, não estava muito afim de estudar não, segundo conta a mãe dela. Até que teve um momento que ela virou a chave e se tornou aí uma das alunas mais brilhantes do colégio. Era uma menina muito estudiosa, muito focada, mudou mesmo, foi do 8 ao 80 e se tornou uma pessoa
muito determinada. Quando a Emily ela passa no concurso da polícia, ela já estava fazendo faculdade, então ela precisou levar quase que 2 cursos ao mesmo tempo, tanto o curso da polícia como também o primeiro semestre da faculdade, que ela já tinha começado, para ela poder trancar a faculdade. Então ela vai levando os 2 ali e conseguiu trancar a faculdade por um tempo, enquanto ela fazia o curso da polícia, que demora também um certo tempo, acho que é 1 ano, se não me engano, tá? Se não me falha a memória, é 1 ano. E depois ela retorna, começa a trabalhar e depois volta para a faculdade, onde ela demora até um certo tempo para se formar, mas ela se forma, tá? Ela chega a se formar em letras no ano de 2016 e também era uma leitora ávida. A Emily, ela tinha na casa dela em torno de 300 livros e todos os livros lidos. Ela amava ler e também amava o seu trabalho na polícia. A Emily, ela passa por diversos lugares dentro da polícia, por diversas funções dentro da polícia e também, mais uma vez, ela era cabo. Então ela foi fazendo também ali concursos, né, concursos internos dentro da polícia e foi aí aumentando a sua patente. Segundo ali o pessoal da corporação, ela era muito proativa, ela era muito focada, inclusive uma coisa que marca muito e algumas pessoas até comentam um pouco sobre isso é o seguinte: tem alguns pontos que são muito interessantes assim nessa história, né? Uns pontos que são interessantes às vezes até pela estranheza da coisa. Quando a Emily estava fazendo o curso, né, o curso de preparação para a polícia, ela participou de um projeto que era para ajudar a população a lidar com cenas ali de pessoas que acabavam perdendo suas vidas e acabavam contaminando cenas ali importantes para a polícia. Então ela acaba participando de um projeto, principalmente que era relacionado a mulheres, né? Então para mulheres ali em relação ao feminicídio. Então ela também já participava dessas coisas e nesse momento ela foi a pessoa, né? Ela fez o papel da mulher que era amizada, então nessa simulação. Então uma coisa muito estranha, porque tem uma foto da Emily que ela está com roupas ali, né? Roupas normais, ali uma blusa de seda branca, só que ela tá ali com marcas falsas, é claro, no peito. Depois dessa situação, sinceramente, tem até uma certa similaridade aí com o que vai acabar acontecendo. A Emily, ela fazia muitos cursos, isso é uma coisa que ela não tinha preguiça nenhuma, então o pai mesmo relata em entrevistas que quando ele ligava para a Emily sempre estava numa cidade diferente, num canto diferente, ela ia para o Rio, ela ia para São Paulo, sempre fazendo curso, sempre tentando melhorar, sempre tentando ser uma policial melhor. Então ela estava sempre em busca de crescer também dentro da polícia. Ela começou a fazer o serviço logístico da corporação, então ela ajudava bastante nessa parte, mas ela nunca estava fazendo uma coisa só. Ela estava sempre ali à disposição e ela era descrita como uma pessoa muito cheia de vida, muito cheia de energia e muito proativa. Ela era uma pessoa que treinava na academia também, um pouco de defesa pessoal, um pouco também de artes marciais e era uma mulher ali muito bonita também, tá? Porque ela já tinha nessa época, aí a época que eu tô falando pra vocês, os seus 20 e poucos anos, aí já chegando aos seus 29 anos, ela também viajou para fora do Brasil, era uma pessoa que estava sempre em busca de mais, ela tinha uma sede de viver que era invejável, sinceramente, parecia que ela estava sempre pronta, disposta ali para fazer as malas e sei lá, ir para o outro lado do mundo tranquilamente. Era uma pessoa que vivia intensamente e gostava muito da profissão dela. Ela cresce tanto na companhia da mãe e da família da mãe, como também na companhia do pai, porque quando ela tinha 1 ano de idade, os pais dela se separam. O pai dela diz em vários momentos, ele sempre era amigo da ex-mulher dele e das ex-mulheres dele, porque parece que ele teve mais 2 ex-esposas, então ele diz que sempre terminou em bons termos o casamento e sempre foi uma pessoa respeitosa com todas as pessoas que ele se relacionava. A gente consegue perceber isso até pela forma de interação. Parece que em um determinado momento a Emily morou com o pai por um tempo aí relativamente grande. Depois o pai deixa, né, a Emily viver um tempo com a mãe. A mãe também parece que vai ter um novo relacionamento, né? Vai refazer a vida. O pai também vai ter um novo relacionamento. E a Emily estava sempre ali muito bem. E quem também ajudava bastante aí nessa parte era a avó materna da Emily, uma senhora chamada Oscarina. A dona Oscarina, ela tinha uma casa muito boa, muito grande, muito confortável, num bairro chamado Pascoval. Então ela fez o seguinte, parece que era um terreno bem grande, que quando ela era mais jovem, parece que ela alugava as casas que ficavam ali ao redor, mas depois ela decidiu fazer ali umas modificações.
A casa dela se tornou a casa principal, vamos colocar aí uma casa maior, onde morava ela e também o esposo dela. E as casas ao lado, que era como se fossem ali vários apartamentinhos, ela acabou deixando ali tanto para as filhas como também para as netas. E um deles, inclusive, era um apartamento que a Emily morava. E a Emily, ela vai morar um tempo ali sozinha. E a Emily, que era uma moça sempre muito alegre, muito disposta, que as pessoas sempre descreviam como uma pessoa sempre muito animada, decide engatar um namoro então com o Cássio. Cássio tinha a mesma idade que ela, ele também era um policial, então ela achou ali que os dois, eles poderiam ter boas chances ali de se tornarem um casal ali, um casal que levaria para frente de repente um noivado, um casamento, e a gente vai descobrindo ao longo aí do tempo que talvez ela gostasse de uma pessoa, aí que já era de repente até mesmo casada. E eu preciso mencionar esse fato porque durante o julgamento isso foi uma coisa muito falada, então se alguém for assistir o julgamento não vai entender muita coisa. Por exemplo, quem é Rafael, que é um nome aí que aparece bastante e parece ter sido inclusive o motivo de diversas coisas, quando na verdade o Rafael não tinha culpa de absolutamente nada, porque o que a gente está falando é outra coisa. Isso aqui é mais relacionado à vida dela, quem era ela como pessoa, quem ela era quando viva. Então, ela parece que teve essa desilusão amorosa com o Rafael, ela chegava a dizer que era um relacionamento que não dava muito certo, sempre tinha algumas idas e vindas. Quando a gente assiste alguma matéria sobre esse caso na TV, nós imaginamos aí um rapaz que talvez tratasse a Emily muito mal, ou que gritasse com ela, ou que falasse aí, fizesse coisas que não são legais. Porém, não era assim que funcionava, não. E talvez isso também acontecesse porque o próprio Cássio sabia muito bem que talvez a Emily não encarasse uma atitude um pouco mais grosseira de uma forma muito boa. Porém, ele tinha outras táticas de repente tomar conta um pouco demais da vida da Emily e isso acabar se transformando aí, né, num comportamento bem tóxico. A impressão que dava, tá, e posso dizer que é só a minha impressão, é que desde o começo do relacionamento ele parecia ter algum tipo de ciúmes da Emily com esse tal Rafael, que a gente acaba não sabendo muito bem. O pai diz que isso não tem nada a ver, mas eu preciso pegar aí esse pedaço que pode fazer aí algum sentido, até mesmo para esse comportamento aí totalmente fora, né, do normal que ele acabava tendo com a Emily. Por quê? Ele, segundo as amigas da Emily, né, que prestaram depoimento, tal, depoimento formal, a Emily sempre comentava que ele estava sempre tomando conta, tá? O Cássio, ele estava sempre atrás para querer saber o que a Emily estava fazendo, com quem a Emily estava, e chegou até em um momento aí que a Emily estava com uma amiga e precisou mandar para ele uma foto, porque ela disse que estava num lugar e disse que parecia ser outro lugar, então ela teve que tirar uma foto e mandar para ele, para que ele soubesse que ela realmente estava no local que ela estava dizendo para ele que estava. Então, ela teve que provar que ela estava no lugar onde ela já tinha dito que estava. Isso é uma coisa aí já um pouco, né, um pouco estranha, já é uma coisa pra gente prestar um pouco atenção. Eu não gosto de falar isso, eu não gosto dessa palavra, mas a gente tem que considerar a palavra é uma bandeira e pelo menos amarela, já começando a ficar vermelha mesmo. Só que ela estava levando o relacionamento e o relacionamento aos olhos das pessoas era um relacionamento muito bom, era um relacionamento tranquilo, porque ele era um cara que sempre falava com outras pessoas contando como era a relação deles, mas em um sentido um pouco mais infantil. Ele contava para as pessoas como ele conheceu a Emily, que primeiro eles foram amigos, depois eles se tornaram namorados e que eles possivelmente iam se casar, tudo estava certo para que eles se casassem. Ele nunca mudava de assunto, isso era uma coisa que irritava um pouco a Emily. A gente percebe que a Emily era uma pessoa que tinha a mente bem aberta, sempre estava experimentando coisas novas, e ele era uma pessoa que de repente era muito diferente dela e começou a não dar certo, porque ela começava a tentar ter uma conversa com ele ou, né, falar alguma coisa, tentar um assunto diferente. Gente, falta de diálogo dentro de um relacionamento é complicado mesmo. Então ela começou a perceber que ela estava funcionando para ele mais como uma mãe do que como uma namorada ou possivelmente ali uma mulher. Nessa altura do campeonato, eles acabam se conhecendo ali no ano de 2016, então fica 2016, 2017 e no ano de 2018 eles já estavam morando juntos. Começou com aquela coisa de, não, vou dormir final de semana na sua casa, vou ficar aí na sua casa mais uns dias, e acabou ali virando também a casa dele. Então eles já estavam vivendo
ali juntos, né? Já estavam morando juntos. Segundo os familiares, ele parecia ser ali uma pessoa bacana, ser uma pessoa tranquila, inclusive a mãe no começo tinha bastante carinho por ele, o pai dela também tinha bastante carinho por ele, então a família parecia aceitá-lo muito bem, ele era uma pessoa querida na família, mas ele não tinha muito assunto, ele era aquele cara que só sabia falar de um assunto só, e ela se incomodava um pouco com aquilo. E bom, aí no meio disso vão entrar algumas coisas aí que pode de repente ir endossando o fim desse relacionamento, porque ela começa a comentar com a amiga que ela não estava muito satisfeita com essa relação, ela estava se sentindo a mãe dele, ele era uma pessoa muito dependente emocionalmente dela, e isso colocava ela numa posição muito difícil. Porém, ela dizia para a amiga que ela sentia medo de repente terminar com ele e ele fazer alguma coisa contra a própria vida. E as pessoas ouviam aquilo e achavam um pouco estranho, só que depois a gente vai saber que ele acabava desabafando coisas com ela sobre a vida dele, sobre o fim dos pais dele, né? Sobre como aconteceu ali o falecimento do pai dele, como foi a história de vida da mãe dele, ele também conta isso no julgamento, só que usando isso como uma certa ali desculpa para uma situação que eu já vou relatar para vocês. Talvez ele estivesse até mesmo passando por uma situação e não soubesse, e também aquilo estava afetando o relacionamento. Ela tinha que ficar falando coisas para ele, por exemplo, motivacionais, em relação aos pais dele, porque em alguns momentos ele se sentia culpado, outros momentos ele achava que ele podia ter feito um pouco mais pelos pais, ou que de repente ele tinha mágoa por como foi a infância dele, porque parece que teve um contexto de vida complicado, existe a traição entre o pai e a mãe, e ele era muito pequeno, não sabia quem traía quem. Isso tudo foi uma coisa aí que marcou a vida dele e acaba ficando um pouco mais forte quando o pai dele vem a falecer. E segundo ali o que ele conta também é o seguinte, parece que ela também teve uma questão com um padrasto na adolescência dela e isso era motivo para algumas brigas com a mãe. Porém, o assunto não pode ser provado, ele não foi levado a fundo no tribunal, mas ele disse que era uma coisa que os dois acabavam conversando sobre, mas ele é interrompido, não deixam, né, ser desenvolvido esse assunto, até porque isso não é da conta de ninguém. Quando eu falo do tribunal é porque o que já se tem um pouco mais de informação eu já vou colocando aqui no caso. Continuando aqui a história para vocês, o que acontece no meio desse tempo, né? Ela já não estava satisfeita com a relação, eles começam a fazer terapia de casal. E essa terapia de casal faz com que muitas pessoas pensassem que eles estavam com problemas no relacionamento. Mas ao mesmo tempo ele diz que não, que tanto ele quanto ela, eles tinham questões ali, questões da vida pessoal deles, questões da adolescência, questões ali da infância, que eles acabavam tratando aí durante essas terapias aí que eles acabavam fazendo de casal. Não foi arrolado ali a psicóloga como testemunha, então não sei como isso foi feito ou se isso foi feito na própria corporação. Ele não tinha nada na corporação que indicasse que ele passava por qualquer questão psicológica ou psiquiátrica, ele não tomava nenhum remédio controlado e ele tinha uma agenda de trabalho ali bem cheia, parece que ele trabalhava o tempo que tinha que trabalhar, a carga horária comum da polícia, mas também fazia ali alguns serviços que acabava entrando como uma hora extra, porque ele, em alguns momentos ali, pelo que eu entendi, ele era segurança do governador, então era uma situação ali um pouco diferente, né, em relação a ele, e os dois, em meio a tudo isso, estavam tentando viver uma relação que não dava certo, porque ele não era uma pessoa que a Emily gostava, talvez aí ela achasse que com o tempo as coisas poderiam mudar, ou ela até tenha realmente se apaixonado por ele, mas era só paixão. E ele já tinha um histórico bem ruim com términos de relacionamento, e isso vai começar no ano de 2008. Em 2008, ele termina um relacionamento que ele teria ficado algum tempo, em torno ali de alguns meses, ele fica nesse relacionamento, o relacionamento termina, e ele também não aceita o fim do relacionamento. E isso tudo vai acabar com um boletim de ocorrência em uma delegacia. Ele vai chegar ali a fazer uma ameaça para a mulher, ela vai precisar ir até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência contra ele, e ainda assim eu nem sei como isso foi possível, ele conseguiu entrar na polícia depois disso, porque ele ainda não era policial, então não sei como é que isso ficou aí, eu sei que existiu esse boletim de ocorrência aprovado e também foi juntado nos autos. Depois, ele também teve um relacionamento um pouco antes da Emily, no ano de 2016, com uma policial.
Essa policial também teve problemas com ele. Quando ela termina o relacionamento, ele decide ameaçá-la e ele faz, dessa vez, utilizando uma arma. Então, já era uma coisa que estava escalando, já estava evoluindo. Isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para esse caso, porque é um caso que quase aí ninguém depois quis tomar ciência. Foi um caso que demorou muito tempo também para ser julgado. Eu acredito que muita coisa aí as pessoas acabaram esquecendo. Mas é o seguinte: sempre quando a gente vê aí alguns comportamentos ali mais criminais, nós conseguimos encontrar ali uma certa escalada em alguns momentos. E no caso dele, parece que foi o que aconteceu. No começo era uma coisa mais física, uma coisa mais verbal. Quando ele namorou essa moça que também era policial, ele acabou já evoluindo um pouco mais, ele já utilizou a arma dele, então já era uma coisa diferente. E agora ele estava com a Emily e talvez essa coisa toda estivesse ainda mais potencializada. No ano de 2018, tanto ele quanto a Emily estavam com 29 anos de idade e estavam tentando consertar uma relação que não ia bem. E a Emily também tinha ali uma certa divisão ali, ela também tinha um certo carinho, talvez aí ainda tivesse algum sentimento por outra pessoa. Isso não é crime, tá? Se ela também teve um sentimento aí por outra pessoa, só que parece que essa pessoa era casada. E eu prestei atenção numa coisa que também é um bom alerta, porque veja só, segundo o que foi contado em relação a Emily, parece que a Emily acabava levando 2 relacionamentos ao mesmo tempo e a todo tempo o Cássio era traído. Então, era um relacionamento tóxico do lado da Emily com o Cássio. Então, não era o Cássio que era tóxico, era a Emily. Corroborando, né, tentando corroborar essa ideia, é dito o seguinte, que ela e o Rafael, eles conversavam muito, eles trocavam mensagem. E isso incomodava o Cássio, porque o Cássio amava muito a Emily, sentia muito ciúme da Emily e parece que o Rafael era casado. Então, um certo dia, o que acontece é o seguinte: o Cássio vai pegar o telefone, vai ligar pro Rafael e vai falar: pô, cara, o que você quer com a Emily? Porque a Emily tá comigo e aquela coisa toda. E parece que o Rafael teria dito que quem acabava procurando ele era, na verdade, a Emily e não o contrário. Só que essa história acabou de um jeito muito diferente para os casais, porque o que acontece? No caso da Emily, ela continuou o relacionamento com o Cássio. E no caso do Rafael, o que o Cássio fez? Ele foi e contou, tá? Contou para a esposa aí do Rafael, acabou criando uma situação em que ela ficou sabendo, então os dois acabaram terminando o casamento. Tendo isso em mente, a gente já vê aí que ele já deu, basicamente ali, ele se vingou um pouquinho do Rafael, né, nesse sentido, porque o Rafael também parece que não queria ficar com a Emily, uma vez que ele era casado e estava todo mundo ali tentando viver as suas vidas. E o casamento dele também terminou. Terminou por causa da Emily, ou talvez pelo que de repente o próprio Cássio pode ter falado para a esposa dele ou criado uma situação para que as pessoas ficassem sabendo e se tornasse insustentável ali continuar um casamento. A gente não sabe direito o que aconteceu. Quem poderia contar é a Emily, mas infelizmente não é possível. Logo depois, aí vai passar mais um tempo, os dois ainda vão continuar um tempo juntos e ela vai ficando cada vez mais descontente, até que um belo dia os dois acabam indo jantar com a avó da Emily, com a dona Oscarina. Ela teria convidado o casal para jantar, era um jantar assim de família, eles foram a um restaurante, tinha algumas pessoas da família. Depois disso eles acabam esticando para um bar com amigos, que tinha ali um lugar ali que você podia dançar também, e depois acabam indo para casa por volta das 3 horas da manhã. Isso nós já estamos falando do dia 12 de agosto de 2018, que foi também o Dia dos Pais, porque era madrugada, 3 horas da manhã, então já era dia 12. Segundo o que é contado, né, pelo próprio Cássio, porque não tem como saber de outra forma, esse é o problema também, porque você não tem como contestar as coisas que ele tá falando, pelo menos nem sempre. Então ele conta o seguinte, ele conta que ele chega então com a Emily durante a madrugada e a Emily dorme. Ele teria demorado um pouco mais para dormir e ele decide olhar o telefone da Emily. E encontra no telefone da Emily algumas mensagens para esse tal Rafael. E os dois teriam trocado ali algumas fotos, tá? Fotos ali que ambos estavam sem roupa. Ele teria visto essa situação, porém ele estava disposto a perdoar. A gente também não pode pensar que as coisas são tão simples assim. Ele estava no julgamento e ele estava tentando se defender. Então, a gente tem que ter isso em mente também, né? Por isso que eu tô falando para vocês que eu tô tentando aí ir no meio termo pra gente tentar entender essa história.
Tudo bem, então ele faz o seguinte, segundo ele conta, ele teria ficado a noite inteira chorando, não conseguiu dormir. No dia seguinte ele acorda, espera ela de manhã, teria feito café para ela, teria colocado ali um bilhetinho, porque depois eles vão encontrar um bilhete de amor. Então assim, você acaba de descobrir que a sua namorada, a sua noiva, ela está tendo ali um sentimento por outra pessoa, você quer confrontar esse sentimento, você quer falar com ela sobre isso, você está escrevendo ali bilhetinhos de amor, ali amor eterno. É uma situação complicada, dá até uma impressão ali de que ele estava preparando a casa para alguma coisa, de repente uma coisa aí conhecida como premeditação. Porém, assim que ela acorda, os dois começam a conversar sobre o assunto, ele conta o que viu no celular dela, ela fica totalmente desconcertada e diz para ele que realmente tinha sentimentos pelo Rafael, gostava do Rafael e que não tinha mais como os dois continuarem juntos e que era melhor os dois terminarem o relacionamento. Nesse mesmo dia ele teria saído da casa, como eu disse para vocês, tinham alguns outros parentes que moravam no mesmo terreno, então ele sai da casa, conversa com uma prima dela e já começa a dizer, eu e a Emily terminamos. Eu acho isso muito estranho, tá? Porque ele saiu contando para as pessoas da família que os dois tinham terminado, chegou a contar para algumas pessoas ali sobre o Rafael, falou com a prima dela, com a Gabriele, falou com outras pessoas também sobre o Rafael, até que ela disse para ele, olha, você quer falar que a gente terminou? Tudo bem, acho legal. Agora eu não quero que você cite o Rafael, eu não quero que você coloque o Rafael nessa história. Nós só terminamos e pronto, acabou. Se você quer falar sobre, então você tira o Rafael dessa história. Teria sido, né, basicamente aí isso que ela teria dito para ele. E tudo bem, ele teria ido até a casa da avó, onde o pessoal já estava começando a se preparar aí para o Dia dos Pais, almoço do Dia dos Pais. A dona Oscarina, a avó da Emily, que morava nessa casa maior, ela morava com o esposo dela, que à época estava com mais de 90 anos de idade e também não tinha ali movimentos, ele precisava de uma cuidadora de idosos e a dona Oscarina, ela também estava se recuperando de uma cirurgia, então ela tinha uma cuidadora de idosos o tempo todo com ela ali. E também é o seguinte, tinham muitas pessoas da família que estavam lá tentando preparar um almoço, fazer ali alguma confraternização para o Dia dos Pais. Então a casa tinha familiares. Ele teria entrado, teria falado para a dona Oscarina que os dois teriam terminado, falou para outras pessoas da casa que os dois teriam terminado, como se também a gente estivesse falando de um casamento de 20 anos. Eles não, eles só estavam namorando, vamos combinar, vamos com calma aí, né? Todo mundo, olha meu filho, você é uma pessoa muito querida, você sempre vai ter, as portas da casa sempre vão estar abertas para você. Uma família muito do bem, muito tranquila ali, você percebe que tinha ali bastante sentimento envolvido, principalmente entre as primas, a avó, então você vê muito isso, a avó chama, né, a menina de filha, chama a Emily de filha, então isso é uma coisa que mexe bastante aí quando você começa a ouvir. E a dona Oscarina, ela também presta o depoimento dela, tá? Aos 79 anos de idade, ela é a primeira a ser ouvida no tribunal. Então, ela teve aí essa atitude bacana com o Cássio, e o Cássio aí dizendo que os dois tinham terminado. O Cássio também estava vivendo, segundo ele, um momento muito difícil, afinal de contas, era Dia dos Pais, e ele tinha questões ali muito delicadas em relação ao próprio pai dele. Então ele não queria participar de festividades do Dia dos Pais. Só que a Emily, ela tinha um pai que era presente na vida dela, um pai que estava sempre prestando atenção na vida dela e ela parece que era bem ligada a ele também. Então o que acontece? Ela já tinha conversado com ele durante a semana e eles iriam sim na casa do pai dela, porque era Dia dos Pais, eles chegariam lá por volta do meio-dia porque teriam um churrasco. Tudo bem, os dois eles decidem ir juntos, inclusive ela falou, você não quer falar alguma coisa pro papai, já que você falou para todo mundo, você fala pro meu pai também. E tudo bem, os dois teriam seguido, chegado na casa do pai dela, que era no 100 de Macapá. Então, chegando lá, os dois começam a conversar, tanto a Emily como o pai pede para conversar com ela no andar de cima, depois manda chamar ele, os dois conversam também, e ele faz algumas perguntas aí pro Rafael, porque ela teria dito para o pai que não estava dando certo, que ele não tinha um comportamento como se ele fosse uma pessoa adulta, ela estava se sentindo mãe dele, e aí nesse momento parece que a Emily também estava com uma dor de cabeça muito forte. Segundo também o que o Cássio disse, ela teria bebido na noite anterior e realmente teve ali uma certa confraternização com amigos, então poderia ser também ali uma ressaca e também você acorda, né, de manhã
cedo, você foi dormir tarde, você acorda cedo, você ingere bebida alcoólica e de repente você tem, alguém ali para discutir relação ali, uma coisa bem complicada para você conversar logo cedo. E tudo isso, gente, está acontecendo em um único dia, tá? Um único dia. Foi isso que chamou demais a minha atenção. Mas vamos lá. Ela então conversa com o pai, ele conversa com o pai da Emily, o pai da Emily diz para os dois conversarem, e aí o que acontece? Ele dá um beijo no rosto do pai da Emily, deseja feliz Dia dos Pais e diz que vai ficar tudo bem. E isso é uma coisa que o pai da Emily berrou no tribunal, ele disse, ele é um Judas. Ele beijou o meu rosto e depois ele fez o que fez com a minha filha. Eu nunca vou aceitar. Eu nunca vou aceitar aquele beijo. Eu nunca vou aceitar aquele beijo imundo. Então, ele estava assim completamente transtornado porque rolou tudo isso em um único dia. Então, eles estavam terminados. Eles estavam terminados ali até por volta de 1h da tarde. Olha que loucura. Ele já tinha mandado mensagem para uma amiga dos dois, ele é uma amiga de ambos, dizendo que os dois tinham terminado, que ela tinha feito a escolha dela, que ela tinha escolhido ficar com o Rafael e já estava fazendo ali. Desculpa, parece um pouco dramático, sim, essa coisa toda. Eu acho que os seus problemas ali íntimos, os seus problemas pessoais ali, eu acho que você tem, né, que dar uma certa prioridade em resolver a dois. Ele ainda nem estava resolvendo nada, os dois ainda moravam juntos, tinha que resolver isso. E no mesmo dia eles partem, então, eles já estavam no centro e decidem procurar um apartamento para ele porque ele morava com ela. Também tem toda a questão do carro ali do Citroën C3 branco, que era da Emily. Mas segundo ele, o carro era usado pelos dois porque ele também ajudava a pagar as parcelas do carro. Então você vai vendo ali que ele tentava, né, mostrar que os dois eles tinham basicamente ali um casamento já e que tudo já estava ligado, completamente ligado. Inclusive ele diz que esse acesso que ele tinha ao celular dela é porque ela usava aplicativos para pagamento de conta e ele acabava depositando o salário dele na conta da Emily, então era por isso que ele acabava mexendo no celular da Emily, porém ele só usava para pagar contas, ele nunca tinha usado para outra coisa. Aquele dia foi uma coisa que aconteceu, ele acabou vasculhando, ele acabou encontrando, a coisa toda tinha saído de controle, mas ele amava tanto ela, que ele estava disposto a tudo. No começo, os dois encontraram um apartamento, eu não sei, gente, foi tudo muito rápido. Eles encontram um apartamento, porém o que acontece? O apartamento tinha uma janela que era voltada ali para um terreno baldio, né? Era à vista, e ele ficou com medo por ser um policial, porque a janela ela era muito exposta e não tinha cortina, não tinha nada ali que desse uma proteção e parece que também não tinham muitos móveis. Nesse momento, parece que o dono do lugar chegou e falou que arrumava para ele um colchão e também um ventilador. E a Emily teria dito para ele o seguinte: não, você pode ficar em casa mais um dia, também tem coisas suas para você levar. Amanhã a gente vai até uma loja, compra um colchão para você, compra também um ventilador, porque a gente nem sabe por onde andou aí esse colchão, você pode pegar alguma coisa aí, vamos comprar direitinho, você faz a sua mudança aí toda certinha. Nesse mesmo dia, então, ainda, os dois partem para a casa da Emily, que é essa casa aí que era meio junto ali com a casa da avó, mas era, né, ao mesmo tempo que é junto, é totalmente ali separado. E o que aconteceu foi o seguinte: ele já teria deslocado o irmão dele já teria ido para casa para começar a levar as coisas dele para esse apartamento aí que ele iria se mudar. Foram várias viagens, segundo o que foi relatado, e também o segundo mostram ali as câmeras de segurança. Então, coisas saindo da casa que eram as coisas ali, as coisas pessoais dele, porém, segundo ele, ainda teria ficado algumas roupas na máquina de lavar que ficaram molhadas, então ele iria acabar tendo que buscar mesmo, ou levaria no dia seguinte quando levasse junto com o colchão que eles iam comprar, ventilador e tudo mais, até que os dois, eles acabam conversando. Eles conversam e tomam a seguinte decisão: que os dois, eles continuariam namorando, porque ele perdoaria, então a traição seria basicamente isso, ele perdoaria ela gostar de outro homem, e os dois morariam em casas separadas, tá? Então, cada um moraria na sua casa, não viveriam mais debaixo do mesmo teto, mas tentariam uma relação. Então, ele vai lá e já manda mensagem dizendo que os dois iriam tentar, que ele estava disposto a salvar a relação, que ele perdoava tudo que tinha acontecido. Resumindo, né? Ele estava aceitando tudo, ele queria tudo. Isso já me parece muito estranho, porque é uma coisa meio obsessiva, né? Você quer saber onde a pessoa tá, o que a pessoa tá fazendo o tempo todo e sabe-se lá o que acontece, você
tá ali, você tá em cima. Isso é uma coisa um pouco estranha e essa falta aí de amor próprio também feito com que ela desgostasse dele. Isso não é um comportamento ali muito aceitável. Isso realmente é um comportamento que nem todas as pessoas gostam, tá? É um comportamento aí difícil de lidar e ela talvez foi percebendo isso. Só que acontece o seguinte, durante esse meio tempo, na última viagem, ela teria deitado. Ela deita, porque mais uma vez ela estava com dor de cabeça, então ela teria deitado na cama dela, é o que ele conta, e ela teria dormido. Nesse momento, quando ele está ali na última viagem, ele teria levado o irmão dele para casa e tal, voltou por volta das 5 e pouquinho da tarde, tem ali, né, toda a parte de filmagem, mostrando ele chegando meio ali esquisito com o carro, e quando ele encontra a Emily dormindo, ele vai até o banheiro. Segundo o que ele conta, ele ficou um pouco tentado de mexer no celular da Emily, porque ele viu que estava chegando alguma mensagem. Nessa hora, ele conta que ele abriu o celular e encontrou uma mensagem da Emily com o Rafael, e estava escrito da seguinte forma: xerife, o Cássio descobriu que os dois teriam que ter mais cuidado. Ele disse que acabou acordando ela, os dois começaram a discutir, a discussão acabou ficando acalorada, e aí ele diz o seguinte, que ele não queria mais. Ele ia pro apartamento, não queria mais saber, os dois não teriam mais um namoro, e que ele desejava que ela ficasse com o Rafael, porque assim ela saberia muito bem o que ia acontecer com ela, porque ela conhecia o Rafael, e diz o seguinte: você sabe como ele vai te tratar, como as coisas vão acontecer, e é isso que você merece. Nessa hora, ela teria virado para ele e dito: se você quer jogar praga em alguém, joga no seu pai e na sua mãe, em cima de mim não. Então, foi um calor de discussão, ela acabou revidando ali uma coisa que ele falou, ela não gostou, só que nesse momento, segundo o que ele conta, aquilo foi demais para ele, porque falou do pai dele e aquilo tudo mexeu com a cabeça dele, e depois disso ele não lembra de mais nada. Ele não lembra de ter efetuado 4 disparos contra a Emily, ele não lembra de ter falado com a avó da Emily e dito para a avó da Emily que não tinha acontecido nada, que a Emily estava dormindo e que depois a Emily levantaria e contaria para ela. Nesse momento, algumas pessoas ouviram, tá? Ouviram os 4, né? Os 4 disparos. E aí o que acontece? As pessoas começam a achar aquilo estranho, mas estava tendo um jogo e também era Dia dos Pais, poderia ser fogos. Pelo que eu entendi, tem muitos policiais ali onde a Emily morava e sempre tinha alguém que pelo menos era parente de um policial, que olhou aquilo e falou assim: não, isso aqui não é fogos. Isso aqui é outro tipo aí de barulho. E é nessa hora que eles dizem: mas não tem policiais ali morando? A Emily não é policial e tal? Será que aconteceu alguma coisa? E parece que a janela da casa da Emily dava de frente para uma vizinha que era uma moça que praticamente cresceu com a Emily ali. As duas se distanciaram em relação à amizade, mas ela conhecia a Emily desde criança. Nesse momento, o que acontece? Ela sai para ver ali o que estava acontecendo, só que já tinha uma situação meio que ali se formando. Por quê? A avó da Emily, na hora que ela ouve os disparos, ela teria parado ali o rapaz, ela teria dito: vem cá, Cássio, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Foi quando ele disse: não aconteceu nada. Não aconteceu nada, ela está dormindo, depois a senhora vai ver, ela vai vir aqui, vai conversar com a senhora, não está acontecendo nada, pode ficar tranquila. Ela ficou extremamente nervosa porque ele faz isso e sai, ele vai embora, tá? Depois parece que ele volta com o carro de novo, ele entra, tá? E aí depois isso aí é uma coisa que algumas pessoas levantam algumas teorias aí, porque vocês já vão aí prestar atenção por que também das teorias. E ele teria dito o seguinte: chama a ambulância. Mas segundo a avó da Emily, não foi isso que ele disse. Ele teria dito que não tinha acontecido nada e que ela estava dormindo. E depois, em depoimento, mesmo que no começo tentaram desmentir a senhora, tentaram desmentir a avó da Emily, ela estava falando a verdade, porque ele disse que disse, mas disse muito baixo, então ele não tinha certeza se ele disse ou não para chamar a ambulância, se ela teria ou não ouvido, né, para ser mais exata aqui. A avó da Emily não conseguia se locomover direito, a mãe da Emily tinha tido uma sensação estranha naquele dia e queria ver a Emily de qualquer jeito. Ele teria ligado para a mãe da Emily e dito o seguinte para a mãe da Emily, que não era para ela sair de lá. Não era para ela ir até lá porque a Emily estava bem, então não tinha essa necessidade. Os dois iriam acabar passando ali na casa do pai da Emily. Ele dispensou a mãe da Emily. E isso é uma coisa muito estranha, porque parece que quando ela chegava, ela era filha, né, ali da avó da Emily, que está ali no centro de tudo.
obviamente seria um pouco mais difícil para ele fazer qualquer coisa. É quando começa a entrar a teoria da premeditação. Com o carro da Emily, ele conta que ele teria dirigido até uma rodoviária, abandona o carro da Emily na rodoviária e liga para o irmão dele. Ele liga para o irmão dele e diz que ele precisava vender um terreno e precisava que o irmão levasse ele para que ele pudesse mostrar o terreno ou, enfim, tirar foto do terreno. O irmão achou aquilo um pouco estranho, mas acabou levando ele lá porque ele disse que precisava do dinheiro, precisava vender o terreno. Só que parece que ele decide ficar aí uns dias nesse terreno, fica 2 dias nesse terreno aí, a polícia já atrás, porque é o seguinte, meus amigos, a avó da Emily sabia que o que ela tinha ouvido era alguma coisa ali que ela já julgou sendo ali disparos. Então ela teria pedido para a funcionária que tomava conta, tanto dela como do marido dela, mas até ali mais do marido, que fosse até a casa da Emily ver se estava tudo bem. Essa funcionária, ela teria ido então até a casa da Emily, ela também ouviu os disparos e ela disse que quando ela chegou lá, aí a cena assim é realmente complexa, porque veja, ela entra e ela dá de cara assim com a cama da Emily. Ela diz que a Emily estava deitada, coberta com uma manta, só com ali a cabeça para fora, mas a manta já estava começando a absorver o líquido vermelho. Ali que vinha da perna, que vinha do peito, tinha ali uma marca na cabeça. Então, ela viu a Emily naquela situação, ela já tinha entendido que tinha acontecido alguma coisa e a Emily dizia assim pro nada, não era para ela, não era para ninguém. A Emily dizia, eu não quero morrer. Isso foi uma coisa que marcou demais no tribunal. Ouvir isso, né, enquanto você está escutando um tribunal, é ainda mais intenso mesmo. Você vê que ela lutou o máximo que pôde pela vida. E nessa hora, o que acontece? Aquela moça que cresceu com ela, mas que nem era mais amiga dela, era mais amiga da prima dela, viu a situação, sabia que a dona Oscarina e o esposo dela não poderiam acompanhar a Emily na ambulância e que também para a funcionária ficaria difícil, porque ela teria que ficar ali, né, tomando conta então dos dois que eram idosos. Ela viu aquela situação toda, juntaram ali 2 pessoas, chega o resgate e quando o resgate chega, eles já começam a mostrar ali que os ferimentos eram na perna, também tinha um ferimento na barriga, um ferimento no peito e esse que tinha na cabeça. Ela disse que ela era da área da saúde, então ela percebeu que tinha um pouco de cabelo ali e até mesmo um pouco de massa, né, massa cefálica. Só que quando ela tá dentro do resgate, ela meio que cria uma conexão ali com a Emily para fazer a Emily entender que não era para ela fechar os olhos. Então ela ficou o tempo todo, Emily, não fecha os olhos, não fecha os olhos. E as pessoas que estavam ali prestando socorro começaram a fazer tudo o que podia para mantê-la viva até chegar ao hospital. Quando chega no hospital, eles tentam operá-la. É nessa hora que é avisado para a mãe da Emily, que chega no hospital. Só que, gente, é uma loucura, porque quando a mãe da Emily chega no hospital, a Emily não tá mais viva. Então, eles já tinham avisado que a Emily não tinha conseguido, mas quando ela chegou ainda disseram para ela que ela tinha tomado um disparo de raspão no braço, que não era nada muito sério, não quiseram que ela acabasse por aí passando mal, algo semelhante a isso. E foi uma situação em que naquele dia eles perderam a Emily desse jeito. E aí muita gente pode estar se perguntando, tá, mas de todos esses, né, 4 disparos aí, qual foi, né, o mais complicado? E é nessa hora que a gente se surpreende, porque quando falou, né, da cabeça e tal, eu achei que tinha sido o da cabeça, mas não. Parece que esse foi um disparo que pegou de raspão, por isso que teria saído pele. Pensaram que era massa, né, encefálica, mas não era. Parece que é uma parte ali mais mole que se tem entre ali o couro cabeludo e também o crânio e o cabelo. Então passou, né, passou por ali e pegou de raspão. O que teria causado ali bastante estrago teria sido que atingiu a perna. Vocês sabem que eu não posso ficar entrando em muitos detalhes, né? Atinge a perna, ele teria saído, transfixou, mesmo sendo ali de um calibre difícil de transfixar, e entrou girando, tá? O projétil, ele entra girando e pega da barriga dela pra cima e acaba pegando ali órgãos vitais. Então foi ali o que mais gerou prejuízo à vida dela e provavelmente o que levou ela a óbito. O atendimento foi muito rápido, de menos de 10 minutos já tinha todo mundo ali, toda uma equipe cuidando da Emily. Depois disso, todo mundo sabia que a Emily era policial, todo mundo sabia quem era a Emily. Então, foi uma coisa que não teve demora, foi muito rápido.
Todo mundo fez tudo o que podia para salvar a vida da Emily, só que naquela hora quem teve que encarar, que tinha recebido um beijo, um feliz dia dos pais da pessoa que ia tirar a vida da sua filha, foi o pai da Emily. E depois ele teve que encarar a filha dele, segundo as palavras dele, em cima de uma pedra sem vida, porque deve ter colocado naquelas coisas de mármore, e ele disse que ela ainda estava quente, ele teria abraçado, ele teria beijado, ele teria colocado ela no colo, ele não estava acreditando no que estava acontecendo. A vida desse homem basicamente acabou, tá? Ele vive entrando e saindo de remédio, ainda achar o cara estava desaparecido, né? Ninguém sabia onde ele estava, o fugitivo. Então ele faz o seguinte, ele conversa com a mãe da Emily, a mãe da Emily ainda viu, entrou sem querer onde a Emily estava, ela não sabia que era a Emily, ela achou que a Emily estava na sala de cirurgia e ela se depara com a Emily, enfim, já sem vida, né, naquela ala ali que eles acabam levando as pessoas quando entram em óbito no hospital. Coisa insana, insana de se entender, insana de processar, foram horas, tá? Isso tudo aconteceu em um único dia. E esse dia ainda não terminou, porque a polícia chega no local, começa a fazer todo o sistema ali, né, de vamos fazer a perícia, vamos periciar o local, e cadê? Porque ela recebeu 4 disparos, teria que ter 4 estojos. Eu vou falar estojos porque eu fiquei escutando o tempo todo ali no julgamento e eu sei que é o termo técnico correto. Porém, seria cápsula, tá? É o que tinha a bala dentro. Então, quando sai, fica aquela casca de bala, vamos pensar, casca de bala. Então, ficaram ali as cascas. Cadê? Ninguém conseguiu encontrar. Parece que eles conseguiram encontrar um único. Não conseguiram encontrar os outros, não encontravam o celular da Emily, porque ele disse que tinham várias mensagens ali, entre ela e o Rafael, porém, em nenhum momento eu vi eles colocarem essas prints no julgamento, tá? Não vi. 12 horas de julgamento e eu não vi eles dizerem que, sei lá, pegaram o celular da Emily, olharam o celular da Emily, eu não vi, realmente não vi. E pelo que eu tinha escutado antes de começar o julgamento ali com algumas entrevistas, é que nunca tinha sido recuperado aí. Ninguém nunca recuperou o celular da Emily, porque ele levou o celular da Emily. Ele levou o celular da Emily, ele levou a arma que ele usou no crime, ele levou a bolsa dela, ele levou o carro, ele levou os cartões do banco, ele foi levando tudo que era da Emily e cobriu a Emily. Ele diz que ele não cobriu a Emily, que ele não colocou manta nenhuma em cima da Emily, só que se não foi ele, quem foi? Olha o papo técnico, né? Vou tentar aqui arranhar, tá, gente? Vou tentar aqui arranhar a coisa, mas não vai sair perfeita, mas é só aí pra gente tentar entender um pouco. Parece que o berro que ele utilizou, o que que acontece? É um tipo ali de calibre que ele não tem essa tendência de transfixar. O que é isso? Atravessar. Então ele não gera tanto sangue. Ele é um tipo de armamento para você utilizar na polícia e conter o bandido. Então ele é uma coisa ali que gera um estrago grande, mas ele para o bandido. Então ele achou o seguinte: eu vou cobrir, não vai aparecer nada, e aí o que vai acontecer é que ela vai ficar aqui, e se alguém passar de longe e olhar, ela está apenas dormindo. E quando ela não estiver mais viva, vai demorar um tempo para alguém perceber que ela recebeu algum disparo. Isso aí vai demorar muito tempo. E aí, até descobrirem, eu vou estar bem longe. Só que ele não aguentou, né? Porque ele sabia muito bem o que ele tinha feito. Ele sabia que ele tinha também acertado ali a cabeça dela. E aí já era uma coisa um pouco mais séria. Quando de repente soube da movimentação, não dá pra gente saber se ele não estava próximo, porque foi tudo muito rápido. Rapidamente ali já chegam paramédicos e tudo mais. E isso dá pra ver pelas câmeras de segurança do lugar. Teve uma escalada, gente. Ele começou com a primeira namorada, foi ameaça, foi ali uma agressão física. Depois ele escalou usar ali a farda dele, o trabalho dele, porque ele poderia estar portando, e acabou ameaçando a moça. Então assim, as coisas foram ficando piores, até o ponto que ele disse: bom, agora dessa vez eu não vou aceitar o término, eu simplesmente vou acabar com tudo. E foi isso que ele fez e achou talvez que fosse sair impune, uma vez também, que se a gente parar para pensar, ele já tinha passado por 2 situações em que ele deveria ter sido investigado, mas não aconteceu nada, então ele achou que mais uma vez ele ia sair impune dessa. Porém, não é o que vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Vai ter o enterro da Emily.
tá? Vai ser feito o enterro da Emily, a Emily vai receber ali muitas homenagens de várias polícias, bombeiros, vai ser muito bonito mesmo. A polícia está procurando por ele, ele já estava, diz ele que estava pensando em se entregar, acredito que ele estava procurando advogado. Esse é o tipo de, normalmente é o tempo, né, que quando eles conseguem fugir, isso aí já foge de um flagrante e também já vai vendo ali um advogado, já vai procurando alguém aí que possa ajudar. Tô só dando a minha humilde opinião aí de acordo com os casos que a gente vai vendo aí. Porque parece que ele queria mesmo se entregar. Então, ele se entrega e já tem um mandado de prisão para ele. Já estava esperando ele, assim que ele fosse capturado, era para prender. Só que ele vai ali para uma cadeia de policiais. Se você vai responder por alguma coisa dentro da polícia e você cai numa penitenciária normal, ali tá cheio de gente que você colocou na cadeia também. Então, é um pouco mais rigoroso às vezes quando chega a virar um processo, mas quando você é preso, pelo menos você fica numa prisão ali que é um pouco mais tranquila. E por que eu tô enfatizando tanto isso? Porque, segundo o que vai ser contado, ele vai ser expulso. Tá? Ele vai ser expulso da corporação, então ele não poderia estar mais nessa penitenciária, porém eles mantiveram ele na penitenciária, porque isso vai demorar 5 anos. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo com um resumo do julgamento, aí eu preciso fazer em um outro vídeo, porque eu não tenho nem voz para tudo isso, é bastante tempo e tem muita coisa importante, mas é o seguinte, percebemos que a família tem um assistente de acusação, e logo no começo, o que acontece? A própria promotora, ela diz o seguinte, e ela queria deixar ali, vamos colocar ali entre aspas, registrado, que não era para usar, parece que o Supremo Tribunal Federal já tinha dito que a pessoa não poderia levantar teses ali, como se fosse ali, você foi levado a forte emoção, né? Você fez algo com forte emoção, porém, quando você vai ali dar uma olhada, nada mais é do que a defesa, a legítima defesa da honra. A gente sabe que isso não existe mais. E era justamente a tese da defesa dele, a legítima defesa da honra. E para defender essa honra, o que vamos fazer? Vamos acabar com a honra da Emily. E foi justamente isso que eles fizeram durante o julgamento. A coisa não foi legal, deu barraco, deu discussão, foi complicado, porque o pai já não está numa condição muito boa. Ouvir certas coisas, você perde, amigo, completamente a paciência. Você está ouvindo que a moça tinha medo que ele fizesse alguma coisa contra ele próprio, com a própria vida dele, porque ele era uma pessoa instável. Ele faz isso com a Emily, beija o rosto do pai da Emily e a pessoa não quer que o pai acabe ali perdendo as estribeiras. Foram 5 anos e isso foi levantado. Tinha um assistente de acusação, esse assistente de acusação da família, ele era um assistente de acusação peitudo. Por quê? Ele começou a falar do seguinte, que inclusive parece que demorou todo esse tempo para que tivesse um julgamento, porque ele conseguiu usar todos os recursos possíveis e vamos combinar, ele tinha vários advogados ali de calibre, bons advogados, hein? Eu vou te falar que, inclusive, a tese ali, algumas coisas que foram ditas ali, eu reconheço de outros júris. Provavelmente, eles são do mesmo corpo de advogados. E também é um corpo de advogados que defende muitos policiais, muitas vezes de forma muito justa. Lembrando, né, gente, que alguém vai ter que fazer essa defesa. Só que existe uma defesa aí que, de repente, é cara demais para uma pessoa que está dizendo justamente que nunca teve nada na vida. O assistente de acusação disse, ele não é mais policial, mas ele está preso, né, numa colônia de férias de policial. Tá, é deboche? É deboche, tá? Eu achei até que às vezes exageraram um pouco, tiveram excessos de todos os lados, tá? Todos os lados, mas assim, vamos combinar. É estranho, por quê? Veja só, ele continuou numa prisão para policiais, depois disso ele tinha um corpo de advogados, ele sempre teve, e detalhe, ele conseguiu, teve coisa que chegou numa esfera assim super alta. Gente, você poder recorrer, você recorrer, não é o problema, você pode recorrer. Por que muitos dizem assim, você pode recorrer até ao Supremo? Realmente, você pode recorrer, só que a questão é, você tem dinheiro para chegar até lá, porque você precisa que um advogado tome conta da sua causa, que esse advogado pague as custas de chegar com o processo até essa esfera. Então é por isso que muitas vezes a pessoa diz, você pode até chegar nesse ponto, mas você tem que ter dinheiro. E ao mesmo tempo, quem tem dinheiro vai recorrendo,
e aí acaba num caso, como foi o caso, por exemplo, do caso Becker, que demorou quase 20 anos aí para ser julgado. Então, são coisas aí que a gente para pensar e faz um sentido quando a gente de repente tira um pouco das amarras e começa a prestar atenção nisso. São 5 anos fazendo todo tipo de apelação possível, até que teve uma hora que inclusive parece que foi ali uma decisão do Supremo que disse não, você vai ser julgado. Você vai ser julgado, agora chega, né? Parou, né? Agora você precisa ir lá e assumir a sua responsabilidade, porque tem uma hora que, como aconteceu, por exemplo, no caso do Jairo com a Monique Medeiros, e disse não, solta, prende, não, vai soltar, vai prender, até que teve uma hora que falou não, vai ficar presa. Então, assim, às vezes tem uma hora ali que a coisa cansa. Operadores de direito me dirão aí quanto mais ou menos fica uma situação dessa. Advogados que não estavam trabalhando pro bono. Ah, Joyce, como é que você tem certeza? Por quê? Todos os casos em que o advogado trabalha pro bono, normalmente ele fala. Quem não sabe o que é trabalhar pro bono é quando o advogado ele usa a visibilidade. É uma troca, tá, gente? Então, assim, eu tô defendendo um caso que é midiático, de grande repercussão, e isso vai trazer uma visibilidade para o meu trabalho. Então, eu vou defender de graça. Como aconteceu ali, por exemplo, no caso da Boate Kiss, tá? Então tivemos ali advogados que são extremamente caros, tirando ali o advogado do Kiko e do sócio do Kiko. A gente vê o Dr. Jean Severo fazer isso, trabalhar pro bono. E normalmente, quando eu vejo julgamentos de policiais, eu vejo ou o próprio Daledoni, ou eu vejo pessoas que trabalham nos escritórios do Daledoni. A gente vai pegando os casos, a gente vai acostumando com os advogados, porque eu não misturo as coisas, tá, gente? Eu acho que o advogado, ele tá ali, ele tá trabalhando, ele não é o cliente, inclusive, ele tem uma obrigação legal de fazer tudo o que ele pode para o cliente dele, porque senão ele pode ser processado. O problema disso, na minha opinião, é realmente como foi perguntado aí em relação a como se chega, né? Como que uma pessoa que nem, por exemplo, o Cássio. O Cássio, ele diz que vem de uma família muito pobre. Teve situações ali que ele diz que ele tinha proteção pessoal aquela que você guarda na cintura, e que ele teve que vender. Então ele teve que vender, era dele, era pessoal, para poder arrumar o muro da casa da mãe dele. Então a gente já percebe que ele usava o carro, né, da Emily, eles dividiam ali a casa, dividiam as contas, ele também era uma pessoa que trabalhava. Só que a gente vê que é uma pessoa muito simples e que de repente tá com uma defesa, meus amigos, assim, de peso, tá? E essas defesas não são baratas. Quando o assistente de acusação, advogado da família, fala isso, ninguém fala ali que é pro bono. Eles têm obrigação de dizer? Não, não tem obrigação de dizer que eles não estão recebendo para fazer isso, mas também não disseram. E parece que foram advogados dele aí bastante tempo. É quando alguém começa a dizer, né, deve ter gente muito grande aí por trás, gente graúda por trás, então eu não sei se ele trabalhava para pessoas importantes, o que acontecia de fato ali no lugar, eu não sei. Em relação a essa carga horária dele, eu não sei se ele fazia serviço particular para alguém, tá? E isso eu não tô falando que é alguma coisa escusa, não, gente. É que às vezes um policial ele faz, é uma coisa que até acho que nem é permitido, mas muitos trabalham como segurança pessoal, muita coisa aí envolvida. Mas enfim, ele teria feito o seguinte: como ele tinha uma agenda muito apertada ali com a polícia, ele tinha uma carga horária muito apertada, ele teria pedido o seguinte para a polícia, que liberasse para ele a segurança, vocês estão entendendo, né? Da cintura, foi basicamente ali para fazer o que ele fez com a Emily. É muito difícil, pelo menos, você tentar fazer o exercício de que isso não foi premeditado. Então, não dá mesmo. De repente, até mesmo esse comportamento de aceitar tudo, levar tudo, já era uma preparação. Desculpa, mas a minha cabeça anda fria mesmo para essas coisas, porque ele aceitou muita coisa. Ele não tinha, esse comportamento não era dele, porque ele tinha uma biografia. E aquilo não condizia, sabe? Ele era muito mais reativo e ele foi engolindo coisas demais com a Emily. E naquele dia, tudo no mesmo dia, eu sei que a defesa tentou colocar que ele estava virado, não tinha dormido, não tinha relaxado, que ele poderia estar meio em surto. Surto não é isso, sabemos muito bem disso, ninguém é ignorante, a pessoa mal sabe quem é quando ela está em surto. Ele não tinha problemas psiquiátricos diagnosticados, ele não estava diagnosticado nem mesmo encaminhado, segundo eles. Ele fez terapia de casal,
então ele também estava com uma psicóloga. É muito difícil ali você tentar pensar que aquilo era também alguma coisa nova, porque desde 2008 ele andava aprontando. E aí, bebês, na hora de prestar o depoimento, ele vai se declarar culpado. Ele vai se declarar culpado, porém ele vai dizer que ele não lembra de nada. Caramba, você demora 5 anos para saber de verdade o que aconteceu com a sua filha, para saber de verdade o que aconteceu ali. Era um lugar que só um ou outro poderia contar. A Emily não podia mais contar. E ele diz que ele não lembra de nada. Então, ele diz que estava muito em choque com tudo que aconteceu. E o que teria feito ele tomar essa atitude aí com a Emily não tinha sido a traição. Porque, por óbvio, eu não vou falar aqui todos os absurdos que foram ditos durante a audiência, mas eu acho que vocês imaginam. E esse bom moço que só queria levar o noivado pra frente acima de tudo, ele só queria casar, ter filho, uma casa cor-de-rosa e cerca branca e a coisa toda, só que simplesmente não deu porque ela falou do pai dele e aquilo foi demais e quando ele viu, ele já tinha feito uma coisa que ele não podia mais desfazer e aí ele sentou na cama, ele pensou em acabar com tudo, mas ele não acabou com tudo, ele não teve coragem, ele foi covarde. Então, quer dizer, ele foi covarde por não ter conseguido fazer isso, não por ter feito o que fez com a Emily, a pessoa que ele dizia que amava a ponto de perdoar tudo isso. Vocês estão entendendo como isso é inconsistente? Você ama uma pessoa a ponto de perdoar tudo isso? Na minha opinião, o nome disso é falta de amor próprio, mas tudo bem, cada um leva a vida como quer. Porque ao mesmo tempo que ele tá perdoando, ele não tá, porque ele tá falando disso o tempo todo. E você tá vendo que o cara, ele tá querendo se vingar. Então, cuidado, tá? Cuidado. Se vocês estão nessa mesma situação, cuidado. Cuidado com o cara que aceita tudo. Tudo que é demais não é saudável. Tem alguma coisa errada no meio disso. Então, você já percebe que de repente ele também não era tão bonzinho. A gente não sabe se isso também já não era uma forma de já ir criando todo um ambiente onde ele sabia que ele ia chegar na frente das pessoas e dizer: eu aceitaria tudo por essa mulher, eu faria tudo por essa mulher, mas esse determinado item aqui dessa lista eu não consegui suportar, foi a gota d'água. E vai ser justamente isso que a defesa dele vai falar. Por quê? A defesa impede que qualquer mulher participasse do júri. Então não tinha jurados ali mulheres, somente homens. Foram 7 homens julgando ele no júri popular. E o que aconteceu? Os advogados estavam falando com homens. Então, era aquele tipo de discurso. Quem de vocês já não se sentiu totalmente esgotado? Já não teve vontade de fazer uma besteira porque o seu patrão falou um monte na sua orelha? Porque a sua mulher te tratou mal e tá tudo ruim no seu dia e você tá com aquele pensamento assim? A gente sabe que acontece com todo mundo. E começou a colocar situações que basicamente todo ser humano passa. E nem por isso sai por aí disparando contra as pessoas. Então, é uma coisa que ao mesmo tempo ele foi tentar mostrar para as pessoas que era muito normal, só que ele mostrou para as pessoas que todo mundo passa por isso de verdade, só que ninguém está sendo julgado ali. A única pessoa que realmente pegou e fez uma atitude dessa está sendo julgada. Se o dia que você se sentir frustrado, se você se sentir irritado, se você se sentir traído, se você se sentir rejeitado, você achar que você resolve isso simplesmente acabando com uma pessoa, aí vai ficar muito difícil. Não estou aqui dando uma licença para as pessoas, não estou aqui dizendo que existe uma licença para que vocês possam cometer esse mesmo ato, mas ao mesmo tempo era o que ele estava fazendo. Ao mesmo tempo, ele estava colocando aqueles homens para ficar na situação dele, colocando como se fosse o que vocês fariam se fosse a mulher de vocês, o que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação. Peraí, situação essa que não dá nem para ter certeza se existiu, e mesmo que tenha existido, chifre não dá direito para ninguém tirar a vida do outro, tá? Você tá achando que não tá bom, você termina a relação, ela terminou a relação. Ele quis continuar a relação, ele quis ir, ele quis continuar. Então assim, meu amigo, ela tá mostrando como é, você foi lá, você entrou no celular, você viu as fotos, você viu as mensagens, segundo o que ele mesmo disse. Agora não adianta dizer que você não foi avisado, que você não sabia onde você estava pisando, você sabia exatamente onde você estava pisando. Depois de tantas horas de julgamento, eu me senti caindo na idade da pedra. E ele falando, não, ele perdeu a cabeça, então prendam ele, coloquem ele na Inquisição, coloquem ele nos... Gente,
O que eles estavam fazendo, sim, era uma coisa medieval. Eles estavam, sim, utilizando a legítima defesa da honra. Ah, mas eu não estou usando a legítima defesa da honra. Quando começa a falar eu não estou usando, é porque tá. Eu não estou usando a legítima defesa da honra. Está. Por quê? Começa a falar, não, porque olha só como ele se sentiu. Dane-se como ele se sentiu. Ele está vivo, ele pode sentir. A outra pessoa, não. É muito simples, mas ele estava tentando mexer com as pessoas. O público-alvo ali eram homens, então ele tenta fazer isso funcionar. E ele vai levando essa história para frente, os advogados levando essa história para frente, porque ele apenas se cansou de uma situação abusiva com ele. Eu ouvi a palavra relacionamento tóxico vindo da Emily, tá? E ele era o cara que pedia a selfie, pedia a foto do lugar que a Emily estava para não ter uma confusão, isso dito pelos amigos. Então, esse caso ele é absurdo do começo ao fim, porque depois os promotores, e também vai ter ali, claro, o assistente de acusação foi importante, apontou alguns pontos, mas os promotores foram muito bons. Teve um promotor que explicou tudo, tá? Como funcionou cada disparo ali. Ele disse, já que ele não vai contar a história, eu vou contar a história. E começou a mostrar como funcionou tudo. Item a item, como foi, como entrou, como saiu, de acordo com tudo, né? Com todas as perícias que tinham sido feitas. Ele utilizou uma pessoa para ajudar ele a mostrar para os jurados entenderem como tudo aconteceu. O julgamento ali não era dela. O julgamento ali não era para saber se ela era fiel ou não. Até porque se ela era fiel ou não, segundo as palavras dele, ele sabia que ela não era. Ele sabia que ela não foi. Ele disse que ela traiu ele várias vezes. Então ele sabia. Meu Deus, então você tá nessa situação por quê? Termina. É porque ele já sabia. Ele sabia o que ele ia fazer. Com ela ia ser diferente. Se com todas as ex dele, ele teve uma atitude explosiva. Ele acabou fazendo algo que vira um boletim de ocorrência. Porque que com a Emily seria diferente. Só que, segundo o que foi mostrado ali, é muito simples. Até mesmo como aconteceu e por que não foi pior. Por que ela ainda chegou no hospital, né? Na minha opinião, nessa hora eu nem sei o que é melhor, o que é pior. Não tem melhor, não tem pior, né? Mas não foi tão efetivo, de repente, como ele imaginava, porque a Emily tinha treinamento. Então ele pegou a Emily desprevenida. Ele pegou ela desprevenida, porque se ele tivesse pegado ela realmente prevenida, aquilo ali não tinha acontecido, pelo menos não daquela forma. Teria tido pelo menos uma luta, teria tido pelo menos uma briga física, e ele não encostou a mão nela. E tem mais, o último foi o da cabeça. Então, ele olhou para ela. A gente não sabe se ele falou alguma coisa para ela. A gente não sabe o que pode ter acontecido. Por que ele deixou por último? A forma que ele fez, os lugares que ele acertou, era mesmo para demorar, era para ser lento. Então, quando ele vai lá e toma a decisão de ir até ali a cabeça dela, a gente já percebe que ali rolou aquele momento, pode ter pedido para que ele não fizesse nada para ela, não fizesse mais, né, do que ele já tinha feito ali com ela, e nesse momento ele toma a decisão ali, ó, pertinho de disparar ali na cabeça. Só que o que acontece? Ela vira o rosto. Ela vira o rosto. Esse teria sido o último ato de tentar se salvar. Ela vira a cabeça. E por isso que pegou de raspão. Então, dessa vez, o julgamento ele não apenas trouxe a sentença, mas ele trouxe também ali alguns pontos, pelo menos, para a gente entender como que essa história, sinceramente, para mim era um enigma. Eu escutei até uma coisa, assim, que eu fiquei um pouco, enfim, nem sabia se passaria isso para frente ou não, mas parece que um ano depois que a Emily foi enterrada, eles encontraram o local, né, aberto, assim, foi aberto ali o lugar, eles teriam encontrado um ano depois, o corpo dele já, enfim, né, gente, não precisamos entrar em detalhes, mas ela estaria com a farda aberta, tá, uma situação ali complicada, ela teve que ter um segundo enterro, então, isso aí parece uma coisa meio que uma leve ameaça, não sei, uma coisa um pouco estranha no meu ponto de vista, porque eles foram fazer essa coisa de abrir a farda dela, por quê? Aí disseram, não, podia estar atrás de objetos para roubo. Que objetos? Uma pessoa não tem nada quando ela é enterrada, eles tiram tudo, você não vai nem de sapato, então isso aí é absurdo, não roubaram a farda dela, aquilo que é a farda dela, um ano depois dela estar enterrada, então
É uma história muito estranha, tá? Uma história muito estranha, porque na hora mesmo de fazer os debates, né? Teve os debates, a gente sabe que tem os debates, depois você tem direito a uma réplica e depois a tréplica. E dessa vez não, porque o assistente de acusação disse o seguinte: eu vou mostrar que esse cara, ele agia desse jeito, ele era um cara que aprontava desde que ele era novo, ele não é esse santo que ele tá pintando, e eu vou provar isso e vai ser nos meus próximos 30 minutos na minha réplica. Só que não teve réplica, ele vai ser condenado direto. E ele é condenado a 24 anos e 9 meses de reclusão, mais algumas multas. Bom, esse julgamento é muito interessante, se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar. É só vocês olharem um que tem 11 horas e 55 minutos, esse é o correto, e vocês vão conseguir assistir na íntegra. Se vocês quiserem que eu traga um resumo, tá? Um resumo para vocês, e vocês se comprometem a assistir, coloquem aqui nos comentários que eu trago aí um dia como vídeo extra. Eu quero ver o que você tem para me dizer, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Mais uma vez também agradeço a Insider que tá com a gente nesse vídeo. Eu nunca falei de um caso do Amapá, então para mim foi bem interessante aí trazer toda essa experiência e uma moça tão preparada para agir contra pessoas assim, para agir contra bandidos. Contra esse, ela não teve muita chance. Acabou pegando, usou, né, da confiança dela para poder pegá-la desprevenida, infelizmente. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui.